Estamos ao vivo com a neurologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora Clarissa Yassuda. Muito bom dia, doutora Clarissa. Bom dia, prazer, obrigada pelo convite. Doutora, nós que agradecemos. Nós abrimos essa entrevista, que eu considero muito importante, falando dessa situação do pós-Covid. Inclusive, a doutora teve, uma Covid em agosto de 2020 e parece que chegou a ter sequelas da doença, né, doutora? Para a gente ver que ninguém está ileso e ninguém, isso pode acontecer com qualquer um. Realmente, eu tive a infecção em agosto de 2020, foi um quadro leve e atípico, Eu não tive sintomas respiratórios, não tive febre, não tive alteração de olfato nem paladar, tive outros sintomas. E aí o que aconteceu foi que mais ou menos 2 meses depois, quase 3 meses, eu comecei a perceber que eu estava bem diferente, E com uma lentidão, assim, cognitiva bem importante. E isso começou a me incomodar muito. E eu acho que não tinha outra explicação a não ser ter tido a infecção pelo Covid mesmo, Então, assim, eu imaginava que aquilo pudesse passar rápido, mas agora, depois já de mais de 1 ano e meio, eu percebi que, na verdade, tudo não voltou ao normal ainda. Então, é uma limitação importante. E a vida é muito engraçada, Porque eu já tinha, antes de eu pegar Covid, eu já tinha começado a fazer um estudo sobre as possíveis alterações neuropsiquiátricas relacionadas à infecção do Covid, e no meio disso eu mesma me infectei e eu mesma experimento dia a dia, essas limitações relacionadas aos problemas que ficaram depois da fase aguda. Doutora Clarissa, bom dia. É André Berenguel, obrigado em atender a CBN Campinas também. Com relação a essa situação, qual a importância de ter essa percepção, como a senhora teve, com relação aos sintomas, Porque às vezes as pessoas que contraíram a doença e de repente podem estar tendo alguma sequela, algo, que não tinha anteriormente, mas pensa, dessa mesma forma, não, é alguma coisinha, é só um cansaço, realmente tive uma semana complicada, só que vai ver, já são meses depois, e a situação não passa. Como conseguir ter essa percepção? Eu acredito que tudo depende muito da demanda intelectual, de cada pessoa, porque pode ser que uma pessoa esteja com alguma dificuldade, mas não atrapalha a vida dessa pessoa, então ela não dá muita atenção. São vários sintomas, Então, assim, em relação ao estudo, a gente percebe que aumentaram muito os níveis de ansiedade, de depressão, as pessoas passam a sentir muita sonolência durante o dia, muita fadiga. Eu conto que eu experimento tudo isso e não passou, Tenho feito uso de medicação, tento lidar com essa sonolência, com a fadiga, ansiedade, depressão, e fora as alterações cognitivas específicas em alguns domínios da cognição. Então, eu acho que cada um tem que estar percebendo o que está diferente depois da infecção, Para alguns incomodam mais, para outros incomodam menos, e existem algumas avaliações que a gente pode fazer para quantificar, o que mudou e quanto mudou depois da infecção. Mas isso precisa ser avaliado por neurologista, por neuropsicólogo, para ter isso de uma maneira mais refinada. Então, eu imagino que depois da entrevista que eu dei para a BBC, muitas pessoas se identificaram, e estão tentando entrar em contato comigo de várias formas, porque acabaram percebendo que estavam passando pelas mesmas coisas, com as mesmas dificuldades. Então, acho que é esse alerta, que mesmo meses e meses depois da infecção, as pessoas ainda não retornam à sua capacidade intelectual, cognitiva, que tinha antes da infecção. Estamos conversando com a professora de medicina da Unicamp, Clarissa Yassuda. Doutora Clarissa, fale agora desse trabalho de recrutamento de dezenas de pessoas para uma pesquisa científica sobre a Covid longa.
O trabalho, eu tive a ideia logo no começo de 2020, né, e eu fiz o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade, depois pela Comissão Nacional também. Nós começamos a recrutar os indivíduos em julho, final de julho, começo de julho de 2020. Nós estamos ainda, né, acompanhando o projeto, o desenho inicial já era um acompanhamento longitudinal de pelo menos 5 anos, então a gente tem feito esse acompanhamento das pessoas que quiseram se voluntariar. O estudo inicial, ele tem como característica, para quem consegue vir aqui à Unicamp, a gente faz uma ressonância do cérebro, tem um exame neurológico feito e uma avaliação por um neurologista, tem uma avaliação neuropsicológica também, e a gente estava fazendo uma coleta de sangue para ver alguns aspectos imunológicos associados. Tudo isso é feito no mesmo dia em que o indivíduo vem até aqui, até a Unicamp. Fora isso, a gente tem também acompanhado um grupo grande de pessoas através de questionários online, né? Porque para fazer tudo isso só dá para fazer quem mora aqui perto do campus, né? Mas a gente já recebeu a inscrição de voluntários de mais ou menos uns 11 mil pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Então, a gente tem um banco grande de informações sobre essas pessoas, o que estão acontecendo, as queixas que elas estão apresentando, mesmo depois de meses tenha passado a fase aguda. E agora, o que a gente está propondo a fazer, né, depois de ter identificado tanta alteração cognitiva e psicológica, a gente está propondo fazer um projeto para reabilitação cognitiva, né? Eu tive um projeto aprovado pelo CNPq e eu imagino que nas próximas semanas e meses a gente vai estar começando a organizar e recrutar as pessoas que quiserem fazer a terapia de reabilitação cognitiva aqui no centro da gente, da Unicamp. Então, era um projeto inicial só de acompanhamento, mas quando a gente percebeu que estava tendo muita alteração cognitiva, a gente propôs criar um projeto para reabilitar, né, no intuito de reabilitar. Então, a gente está pegando metodologias que já foram utilizadas previamente em outras situações e que funcionavam, e a gente vai tentar aplicar isso para o Covid e ver se também a gente consegue ter uma recuperação das pessoas, porque tem algumas pessoas, né, felizmente não é a maioria, mas que estão muito incomodadas, né, com essas dificuldades cognitivas que estão aparecendo depois da infecção. Em dezembro do ano passado, a senhora, juntamente com alguns colegas da Unicamp, publicaram um artigo em pré-print, né, com análise aí da situação de pacientes atendidos no município com a Covid leve. Quais foram as principais queixas e diagnósticos nessa pesquisa? Então, esse o pré-print não está publicado ainda, né? A gente submeteu, o artigo está em revisão para publicação, espero que seja aceito. O que a gente encontrou nesse recorte pequeno, né, foram dados preliminares, acho que não chega a ter 100 indivíduos, mas a gente percebeu, e é importante dizer que são pessoas que não precisaram internar, né? São todos que tiveram quadro leve. Esses indivíduos tinham alta frequência de sintomas de depressão, de ansiedade, muita fadiga e muita sonolência diurna também, comparado com pessoas que não tiveram Covid. E a gente, após aplicar os testes neuropsicológicos tradicionais, já clássicos da neuropsicologia, a gente identificou algumas alterações, principalmente relacionadas à linguagem e à flexibilidade cognitiva. Então, algumas pessoas têm, digamos, dificuldade para encontrar palavras, dificuldade para fazer uma frase elaborada, às vezes falta uma palavra, e às vezes quando você dá uma tarefa muito complexa, que envolve vários domínios da cognição, também as pessoas estavam com dificuldade. Esse grupo, é importante ressaltar que eles tinham uma média de escolaridade de 15 anos, então a grande maioria tinha nível universitário, e estavam com dificuldade de realizar tarefas que, né, digamos que eram tarefas não muito complexas. E aí, quando a gente faz essa análise comparando o que era esperado para a idade, escolaridade, quase metade tinha alteração de performance. Então, isso chocou bastante a gente, é bem importante. E aí, diante disso, a gente está propondo tentar fazer um projeto de reabilitação para quem estiver interessado. Doutora, nós estamos recebendo muitas mensagens aqui no WhatsApp da CBN Campinas. É impressionante, né, a quantidade de pessoas que estão mandando mensagens dizendo que
exatamente isso, né? Estou aqui com a Márcia Honorato do Parque Prado. Ela está dizendo o seguinte: eu estou tendo exatamente essa fadiga, cansaço, falta de memória, sonolência no meio do dia, além de dores nas pernas. E tem uma outra ouvinte nossa aqui que está dizendo o seguinte: como eu faço para ser uma voluntária? Tive Covid, tenho sequelas. Se a doutora puder transmitir essa mensagem, né, para quem está nos acompanhando, né, pessoas que querem também participar desse trabalho. Acho que o mais efetivo seja, talvez eu depois passar o link de inscrição, pode ser? Vocês conseguem deixar online depois? Sim, doutora. Tá, eu acho que aí a pessoa se inscreve e a gente depois vai avaliar os critérios de inclusão e exclusão, né, para estar convidando as pessoas para virem participar aqui do projeto, inclusive do projeto de reabilitação, se quem tiver interesse. Ok, doutora, até o final do programa, então a gente divulga aqui para quem está nos acompanhando, né? Nós, teria mais alguma informação, doutora, que a senhora gostaria de colocar aqui no CBN Campinas? Não, eu acho que a gente, né, tem que, não sei, assim, muitas pessoas ficaram, né, com a impressão de que, depois da vacina, né, tudo vai passar, e na verdade a gente não sabe quase nada ainda, né? Será que essas alterações que eu, inclusive, estou sentindo e me deixam muito incapacitada, será que isso é permanente? A gente não sabe. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe. A gente não tem remédio específico, né? E eu fico muito preocupada, porque em relação à infecção pela Ômicron, foram centenas de milhares, né, de pessoas dia a dia que foram infectadas. Então, e a gente não sabe se essas pessoas daqui 2, 3 meses, não é, vão começar a apresentar esses sintomas. Então, todo mundo tem que realmente evitar contrair a infecção, porque o que vai acontecer depois, mesmo com os vacinados, é muito incerto ainda, né? Então, acho que fica esse recado, né? A gente não sabe o que vai acontecer nem comigo, nem com as pessoas que acabaram de infectar. A gente não sabe quais serão os efeitos futuros, né, neuropsiquiátricos associados a essa infecção. Então, ainda é muito incerto. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Ok, conversamos com a neurologista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora Clarissa Yassuda. Doutora Clarissa, muito obrigado pela entrevista e um bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. 10h03.